Você já perdeu tudo? E quando digo tudo, não estou falando de algumas coisas. Estou falando de tudo. Sua família, sua riqueza, sua saúde, sua dignidade. Você já acordou em um dia sendo a pessoa mais admirada da região. E, em questão de horas, viu tudo desmoronar? Já sentiu a dor de perder aqueles que mais ama? Vem comigo conhecer essa história poderosa. E já aproveita para seguir e se inscrever. Tem muito mais vindo por aí. Meu nome é Erro, e eu vivi o pior pesadelo que um ser humano pode enfrentar. Mas essa não é apenas uma história sobre sofrimento. É uma história sobre fé, sobre resistência, sobre questionar o próprio Criador e sobre descobrir verdades que mudam tudo. Fique comigo até o final, porque o que aconteceu comigo vai te fazer repensar tudo o que você acredita sobre justiça, sofrimento e propósito. Deixa eu te contar como tudo começou. Eu era conhecido em toda a terra de Uz. Deus havia me abençoado abundantemente. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Meus rebanhos eram imensos, mas nada disso se comparava ao meu maior tesouro. Minha família, 7 filhos e 3 filhas. 10 razões para acordar todos os dias com gratidão. Toda vez que meus filhos faziam suas festas, eu oferecia sacrifícios por cada um deles, pensando: e se por acaso pecaram contra Deus? Eu não deixava nada ao acaso. As pessoas me chamavam de íntegro, reto, temente a Deus. Eu ajudava os pobres, defendia os injustiçados. Minha vida tinha propósito. Eu não era apenas rico, eu era justo. E então, em um dia comum, tudo mudou. Foi um dia como outro qualquer, quando o primeiro mensageiro chegou correndo, desesperado. Jó, os sabeus atacaram, levaram os bois e as jumentas, mataram todos os servos, só eu escapei. Antes que eu pudesse processar aquilo, outro mensageiro surge. Jó, fogo caiu do céu, queimou todas as ovelhas e os servos. Meu coração disparou. O terceiro mensageiro. Os caldeus atacaram, levaram todos os camelos, mataram os moços. E então veio o quarto mensageiro. E o que ele disse destruiu meu mundo. Seus filhos e filhas estavam festejando quando um vento fortíssimo veio do deserto. A casa desabou sobre eles. Todos morreram. Jó. Todos. Todos. Meus 10 filhos. Em um único dia. Naquele momento, caí de joelhos. Rasguei minhas vestes. Raspei minha cabeça. E mesmo no meio daquela dor indescritível, eu disse: no saí do ventre de minha mãe, e no voltarei. O Senhor deu. O Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu ainda não havia pecado, mas a provação estava apenas começando. Dias depois, acordei com uma coceira terrível. Tumores malignos brotaram por todo o meu corpo, da planta dos pés ao alto da cabeça. A dor era insuportável. As feridas secretavam pus, sangravam, ardiam como fogo. Eu, que havia sido o homem mais próspero e respeitado, agora estava sentado em um monte de cinzas, raspando minhas feridas com um caco de telha. As pessoas desviavam o olhar. Eu me tornei repugnante. Então minha própria esposa olhou para mim com desprezo e disse: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre de uma vez. Aquelas palavras doeram mais que todas as feridas do meu corpo. Mas eu respondi: você fala como uma insensata. Receberemos de Deus somente o bem e não receberemos também o mal? Mesmo ali, destruído, eu não pequei. 3 amigos vieram me visitar: Elifaz, Bildade e Zofar. Quando me viram de longe, nem me reconheceram. Choraram, rasgaram suas vestes e lançaram pó sobre suas cabeças. Ficaram sentados comigo no chão durante 7 dias e 7 noites em silêncio, porque viam que minha dor era muito grande. Aquele silêncio foi a única coisa boa que eles me ofereceram. Quando finalmente abri minha boca, deixei transbordar toda a angústia. Pereça o dia em que nasci. Por que não morri ao sair do ventre? Foi quando meus amigos começaram a falar.
e cada palavra deles era como sal em minhas feridas. Elifaz disse: Jó, você deve ter pecado. Deus está te punindo. Bildade complementou: Seus filhos devem ter pecado contra Deus. Zofar foi ainda mais cruel: Deus está te cobrando menos do que você merece. Eles não vieram me consolar. Vieram me acusar. Transformaram minha tragédia em lição de moral. Eu rebati cada acusação porque sabia que não havia feito nada para merecer aquilo. Mostrem-me em que errei. Vocês são médicos que nada valem, consoladores miseráveis. Mas o que mais me angustiava não era a acusação deles, era o silêncio de Deus. Eu clamava: Por que escondes o teu rosto? Se eu soubesse onde encontrá-lo, apresentaria a minha causa diante dele. Eu queria respostas. Por que um Deus justo permite que o justo sofra? Por que o mal prospera, enquanto o bem é esmagado? E então, do meio de um redemoinho, Deus falou: Quem é este que escurece meus desígnios com palavras sem conhecimento? Prepare-se como homem. Eu te questionarei, e você me responderá. E Deus começou a me fazer perguntas que me deixaram sem voz. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Você já deu ordens amanhã? Você pode amarrar as cadeias das Pleiades? Ou soltar os cordéis de Órion? Você conhece as ordenanças dos céus? Pergunta após pergunta, cada uma delas me colocando no meu lugar, não como humilhação, mas como perspectiva. Deus não me deu explicações. Não me ofereceu uma lista de razões para meu sofrimento. Ele me mostrou sua grandeza, sua soberania, sua sabedoria incompreensível. E então, eu entendi. Eu não precisava de explicações. Eu precisava de Deus. Caí de joelhos e disse: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu não estava me arrependendo de pecados que causaram meu sofrimento, porque eles não existiam. Eu estava me arrependendo de achar que tinha o direito de questionar o Criador como se fôssemos iguais, de limitar a Deus à minha compreensão humana. Sabe o que Deus fez depois? Ele repreendeu meus amigos. Vocês não falaram o que é reto a meu respeito, como fez meu servo Jó. Isso mesmo. Deus validou minhas perguntas honestas acima das respostas religiosas vazias dos meus amigos. Deus prefere honestidade dolorosa à piedade hipócrita. E então, Deus restaurou tudo. Deu-me em dobro tudo o que eu havia perdido. 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas, mais 7 filhos e 3 filhas nasceram. E minhas filhas eram as mais belas de toda aquela terra. Vivi mais 140 anos. Vi meus filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Morri velho e farto de dias. Mas aqui está o que eu preciso que você entenda. Não foi a restauração que me transformou. Foi o encontro com Deus. Porque durante todo aquele sofrimento, eu aprendi verdades que não aprenderia de outra forma. Sofrer não significa que você pecou. Às vezes o justo sofre e o ímpio prospera. Está tudo bem não entender tudo. Deus não nos deve explicações, mas Ele nunca nos abandona. Questionar com honestidade não é falta de fé. É fé buscando compreensão. Minha história não é sobre merecer bênçãos. É sobre confiar em Deus, mesmo quando nada faz sentido. É sobre permanecer firme quando todas as vozes dizem para desistir. É sobre descobrir que Deus é maior que nossas circunstâncias, maior que nossa dor, maior que nossas perguntas. Você está passando por um vale agora? Está questionando onde Deus está? Sente que perdeu tudo e não há esperança? Eu estive lá, no fundo do poço, coberto de feridas, sozinho no monte de cinzas. E eu te digo, não solte a mão de Deus. Mesmo quando você não entende, mesmo quando dói, mesmo quando todos te abandonam. Porque no final, não são as bênçãos que nos sustentam, é Deus. E Ele é mais do que suficiente. Meu nome é Rô,
E esta é minha história.